Boa noite, meu povo. Para quem eu não vi, quem não falei, tudo bom? Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente começou na aula passada, mas a gente vai estar focando na última parte, mais nessa parte mais teórica, tá? Depois a gente entra um pouquinho mais na prática. Se der tempo, a gente já vai fazer uma revisãozinha básica para a gente tentar fazer algumas interações mais voltadas para a prática de vocês, tá? Para que a gente não fique apenas visualizando, tá? Espero que a gente consiga voltar logo para a gente fazer todas as interações metendo a mão na massa mesmo, tá? Mas, por enquanto, eu separei algumas pré-atividades, tá? Que, teoricamente, uma autora dessa do campeonato, teoricamente, vocês já precisam estar por dentro, sabendo de tudo já, tá? Passando alguns avisos de leve antes da gente começar. Primeiro dos avisos, a coordenação pediu para avisar para vocês que as matrículas vão ser realizadas até dia 30, tá? Então, quem não está matriculado ainda provavelmente vai ficar sem acesso até o próprio Microsoft Teams, tá bom? Então, muito, muito, muito cuidado com isso tudo, tá? Além disso, a gente vai estar no segundo momento da aula realizando uma quase prática, tá? Infelizmente, a gente não tem como fazer essa parte prática, mas eu selecionei alguns laboratórios virtuais que são bem legais, bem usáveis, que vocês, inclusive, podem começar a utilizar também, tá? Caso vocês estejam em dúvida ou caso vocês precisem dar uma revisada a mais, tá? São laboratórios que são laboratórios virtuais que são disponíveis, tá? Gratuitos, inclusive. Além disso, vou só chamar a atenção, não esqueçam de fazer as atividades do portal. A gente já vai encerrar o segundo ciclo de atividades, então cuidado para que vocês não fiquem perdidos, baratinados. Já tem um bocado de gente que tirou nota baixa na primeira parte, tá? Pelo simples fato de não ter feito as interações. Ah, professor, então eu posso começar a fazer as interações agora? Pode não, deve, tá? Porque senão vai acabar tirando nota mais baixa ainda, tá? Então, por favor, não esqueçam de fazer as interações, ok? Terceiro aviso. As aulas sempre ficam agora disponíveis pelo próprio Microsoft Teams. Então, se vocês já fizeram o cadastro do EduMeio de vocês, quem não fez, eu sugiro procurar os líderes de cada uma das disciplinas, tá? Tem um protocolozinho que vocês têm que fazer para cadastrar o EduMeio, se você também já estiver matriculado, tá? Feito isso, automaticamente você já vai entrar no grupo da disciplina, no grupo que eu falo, no Teams da disciplina, e você pode ter acesso às disciplinas que já estavam passando. Lembrando que os vídeos vão ficar disponíveis apenas 20 dias para vocês reassistirem, tá bom? Então, muito, muito, muito cuidado para não perderem todas as interações e todas as atividades, tá? E por último, a mais legal de todas, quer dizer, para mim, para quem não sabe, quem não lembra, de hoje a 15, daqui a 15 dias, no dia 8 de outubro, a gente vai ter a nossa primeira avaliação, a nossa avaliação oficial, tá? Próxima semana, a gente vai ter uma interação mais voltada para a prática, tá? Então, nessa interação mais voltada para a prática, eu vou fazer um questionáriozinho para que vocês respondam. Eu ia deixar disponível para vocês, eu até cheguei a citar na aula passada, tá? Mas eu vou preferir fazer esse questionário
na própria aula mesmo. A gente vai disponibilizar um tempo para vocês e vocês começam a fazer esse questionário. Ah, professor, eu não consegui terminar de fazer. Não tem problema, eu vou deixar o questionário aberto a noite toda, tá? Então, são apenas duas questõezinhas que vocês vão julgar verdadeiro e falso algumas das afirmativas. Dentro dessas questões, cada uma das questões vai ter aproximadamente 10 afirmativas. Vocês vão julgar se é verdadeiro ou falso. É somente isso, tá? Não tem muito bicho de sete cabeças. Só isso. Tá? Então, dito tudo isso, pelo amor de Deus, gente, não deem o vacilo de deixar para estudar de última hora, tá? Então, por que que você vai fazer esse questionário, professor? A gente tem nossas atividades, tá? A gente precisa fechar nossa nota das parciais. Então, eu já tinha até falado há algum tempo que eu ia fazer esse questionário, mas eu acabei enrolando e não passando esse questionário para vocês. Então, próxima semana a gente já faz esse questionário, ok? Entendidos, meu povo? Dúvidas? Perguntas? Então, vamos lá. Nessa primeira parte da aula, eu vou estar vou estar aplicando para vocês alguns conceitos ainda, tá? Os conceitos de meios de cultura. Esses conceitos vão ser fundamentais para que a gente comece a parte clínica da coisa, tá? Até porque, como eu já cheguei a citar para vocês, a bacteriologia clínica, ela é para a gente chegar no diagnóstico de uma determinada bactéria, a gente tem que fazer um conjunto de testes. A gente não tem um teste apenas específico que a gente consiga determinar exatamente qual é a bactéria, tá? Em uma determinada infecção, que seja. Então, é importante, é fundamental que vocês entendam como a gente vai estar aplicando cada um desses testes. E, não diferente de tudo aquilo que a gente falou, tá? Desde a parte de contagem de células, desde a parte de ciclo celular, todas essas funcionalidades que a gente vem frisando bastante, uma outra ajuda que a gente vai ter, tá? É associada aos meios de crescimento que essas bactérias podem vir a estar se desenvolvendo ou não, tá? Que a intenção dos meios de cultura é exatamente essa, a gente dar para determinadas bactérias, tá? Nutrientes específicos. Se a gente dá nutrientes específicos para o crescimento, por exemplo, de uma determinada bactéria, a gente vai fazer com que aquela bactéria cresça e as outras bactérias não venham a crescer. Isso daqui vai ser extremamente importante para a gente, porque se é uma determinada bactéria que cresce com um determinado meio, a gente já vai ter um outro padrão para chegar no nosso diagnóstico, tá bom? E a depender das bactérias, falando de meio de cultura, a gente fechando toda essa parte de meio de cultura, em questão de clínica, em questão de diagnóstico, a gente já vai ter praticamente 90% dos diagnósticos da grande maior parte das bactérias, tá? Então, meio de cultura também é uma questão extremamente funcional quando a gente vem a utilizar os meios corretos para as bactérias corretas. Então, a gente vai falar dos principais meios utilizados para o cultivo celular, tá? E lá mais para frente, quando a gente falar das enterobactérias, a gente vai estar falando de alguns meios mais específicos para o crescimento de bactérias específicas, bactérias que estão associadas à microbiota gastrointestinal. Tá? E por que, professor, que a gente tem que ter meios de culturas específicos para a microbiota gastrointestinal? Porque a gente vai ter a microbiota residente, a microbiota oportunista e a microbiota que pode ser que esteja lá presente e a patogênica. E a microbiota de interesse para a gente, as bactérias de interesse para a gente são as bactérias patogênicas. Tá? Então a gente tem que selecionar, por exemplo, nas enterobactérias, quem é que sobrevive lá sem causar qualquer tipo de anomalia e quem é que é patogênico, quem é que vai causar de fato doença.
Então, lidando com meio de cultura de fato, a primeira coisa que a gente tem que entender são as diversas secreções. A gente chegou a falar disso daqui na aula passada? Não. Digam aí. Chegou, não chegou? Todo mundo está conseguindo me escutar direito, gente? Comecei Chegou a Sim, falar um professor. pouquinho. Falou um pouquinho disso daqui, né? Falou de meio de cultura, acho que parou exatamente aqui. Foi. Isso. Então, fazendo um feedback rápido aqui sobre aquilo que a gente iniciou, e eu pedi para vocês darem uma pesquisada também. Quando a gente fala das coletas de amostra, lembrem que a gente tem as coletas associadas à secreção, secreção vaginal, secreção peniana, orofaringe, secreção nasal e secreção purulenta. Dentre algumas dessas indivíduas, a gente vai ter coletas extremamente específicas, coletas que a gente vai estar avaliando com secreção de escarro, por exemplo. A gente vai estar pedindo para que a pessoa tussa bastante, gera uma determinada secreção que vem das regiões mais inferiores das vias aéreas superiores. Então, a gente vai pedir para que essa pessoa escarre um determinado potinho, um copinho, e a gente vai analisar esse escarro, por exemplo, para avaliar micobactérias, tá? Bactérias que são álcool-ácido resistentes. Outros determinados exames, por exemplo, a secreção de orofaringe, que é comumente conhecido, é um tipo de exame que a gente faz no laboratório com o pé nas costas. Tá? Secreção de orofaringe é quando você pega aquele suave, aquele quase cotonete gigantesco de um lado só. Tá? A gente pega esse suave, introduz ele lá na região de orofaringe, lá na parte posterior da nossa úvula, tá? E a gente vai fazer a coleta dessas regiões para que a gente venha passar isso em um meio de cultura e gerar um cultivo. Tá? Então, cada um desses indivíduos aqui, a gente vai ter, sim, uma determinada forma de estar captando essas diversas secreções. Secreção de urina e fezes, normalmente a gente pede para a pessoa já trazer ou de casa em um determinado período de tempo, tá? Essas secreções para que a gente pegue, por exemplo, uma pequena amostra da urina e faça uma urocultura. Ou amostra de fezes, não precisa tanto também. Tá? A gente vai pegar um pouquinho dessa amostra de fezes e fazer uma coprocultura. Tá? A gente ainda tem as hemoculturas, que estão associadas muito a casos de septicemia ou infecção generalizada. Tá? Além das hemoculturas, a gente ainda vai ter os raspados e biópsias. A gente pode fazer isso, professor? Pode sim, tá? Os raspados, em especial, é uma das técnicas que a gente utiliza bastante para o processo da micologia. Quem teve, ótimo, calma. Quem não teve, mais para frente a gente volta a falar um pouquinho. E as biópsias, normalmente a gente por si só não vai poder estar realizando biópsia, mas a gente vai receber essa amostra e fazer todo o processamento dessas amostras e gerar um determinado resultado. E sim, a gente, como biomédico, a gente responde por esses resultados. Então, a gente fecha o laudo, sim, das microbiologias. E aí a gente chegou nesses conceitos aqui. Conceito de meio de cultura, inóculo, cultura barra cultivo. Tá? O meio de cultura é literalmente aquele conjunto de substâncias, aquele material que vai servir como nutriente, tá? Normalmente preparado dentro do laboratório ou a gente compra já, normalmente já pronto, para economizar tempo. Tá? E a gente vai ter bactérias diferenciadas que vão precisar de nutrientes também diferenciados, a gente vai selecionar os meios de cultura apropriados para fazer os determinados cultivos de cada uma espécie ou cada um gênero de bactéria. Tá? O inóculo vai ser aquela pequena concentração do micro-organismo que a gente vai estar utilizando para colocar em cima do meio de cultura, desculpa. Esse inóculo a gente já vai ter uma concentração bem pequena, pode ser uma concentração pequena ou até mesmo uma grande concentração, mas vai ser aquela concentração, aquela quantidade de organismos inicial.
tá? Que a gente vai utilizar para fazer o crescimento da nossa plaquinha. E aí, quando a gente coloca o meio de cultura junto com o inóculo, a gente gera o cultivo. Que aí, quando a gente bota o meio de cultura, semeia o inóculo, plaqueia o inóculo, tá? A gente espera um tempinho, normalmente 24, 48, até no máximo 72 horas, para que esse micro-organismo faça todo aquele processo de passar pela fase lag, a fase de adaptação, passar depois pela fase log, a fase exponencial, em que ela vai se desenvolver, vai multiplicar bastante, depois entrar no platô, que é a fase estacionária, e por fim entrar na fase de morte celular. Quando a gente faz um cultivo, normalmente a gente pega as bactérias ainda na fase estacionária, na fase platô, tá? Então, essas bactérias normalmente elas vão crescer, 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 crescer e se multiplicar, tá? E vão chegar em determinado ponto que a gente vai ter muita bactéria para analisar. E esse daqui é o ponto-chave que a gente vai precisar. Para a gente utilizar os meios de cultura, a gente vai precisar ter os nutrientes corretos e os nutrientes necessários para que aquela determinada bactéria cresça, quantidade de água, um pH extremamente ajustado, quantidade específica de oxigênio ou presença ou ausência de oxigênio. Tá? O meio de cultura ele precisa ser estéril para evitar contaminações e ele precisa de uma temperatura ideal. A gente parou exatamente nesse pontinho aqui que eu pedi para vocês pesquisarem. Só para refrisar aqui, ó, a gente fala desses nutrientes de maneira geral, esses elementos químicos. Basicamente o que a gente tem é carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Todas as bactérias vão precisar pelo menos disso daqui para fazer todo o metabolismo da célula. Carbono vai estar associado aos lipídios, às proteínas e interações com CO2, oxigênio, com toda a parte de fosforilação e respiração celular, hidrogênio, parte de muitos micro-organismos orgânicos de maneira geral, junto com o carbono, tá? O nitrogênio que vai ser um catabólito, um resíduo, tá? Que a gente vai gerar no final das contas nitrito, nitrato ou mesmo sais de amônia, enxofre que vão estar associadas a determinadas sínteses de determinadas substâncias, principalmente associada à produção das proteínas, tá? E o fósforo, que a gente vai precisar bastante para a produção dos quer dizer, dos ácidos nucleicos das bactérias, incluindo a nossa própria molécula de ATP. Para quem não sabe, que não lembra, adenosina trifosfato, 3-fosfato, três átomos de fósforo na constituição dessa molécula. O ATP, lembrem, é aquela que vai liberar um dos fosfatos, vai se transformar de 3-fosfato em 2-fosfato, e esse átomo de fósforo que se libera é o que vai ser o representante da energia, tá bom? E aí a gente parou exatamente aqui nos tipos de meio de cultura que a gente vai poder utilizar, tá? Alguém chegou a pesquisar alguns dos principais meios que a gente utiliza inicialmente na bacteriologia? Alguém chegou a dar uma olhadinha nisso aqui? Me digam aí, por favor. Ninguém? Paga sangue. Quem foi que falou que eu não vi? Desculpa. Eu, Brena. Brena, um dos meios que a gente tem, sim, é o próprio H-sangue. A gente tem vários outros meios, H-chocolate, H-Tire Martin, H-saborô, que serve muito para fungo, tá? Então, cada um desses meios vai ter uma característica especial. E dentre esses meios, a gente vai ter basicamente três grandes classificações dos meios de cultura. Os meios de cultura que vão servir para crescimento, isolamento e identificação de determinadas bactérias, tá? O meio de cultura que a gente vai estar utilizando para fazer os testes de sensibilidade aos antibióticos, tá? Antimicrobianos, ou mais conhecido como antibiograma, tá? E a gente vai ter os meios de transporte e conservação. A gente tem uma série de meios de transporte e conservação, mas a gente tem um especial que é extremamente mais barato e mais simples de ser feito, que normalmente a gente utiliza na rotina laboratorial.
Então, dentre esses três aqui, a gente vai adentrar em cada um desses subtipos e a gente vai ver que os mais importantes, todos são importantes, tá? Mas sem essa primeira classificação, os meios associados a crescimento, isolamento e identificação, a gente não ia conseguir chegar no nosso diagnóstico microbiano, na nossa bactéria de interesse, tá? Então, vamos falar de alguns desses indivíduos. O primeiro de todos é o famoso H-sangue, que Brena falou aqui agora, tá? O H-sangue, já vou deixar logo de cara. A gente tem basicamente, em relação ao estado do meio de cultura, a consistência do meio de cultura, a gente tem basicamente três tipos de meio. Os meios que são considerados líquidos, tá? Meios líquidos, o próprio nome já diz, ele é um meio que ele não pode ser plaqueado. Normalmente a gente precisa de um tubinho de ensaio para manter esse meio lá íntegro. Ele vai ser um líquido que vai ser cheio de nutrientes, tá? No outro extremo, a gente tem os meios sólidos, tá? Os meios sólidos, normalmente, eles são constituídos de uma determinada substância chamada agar. Alguém já ouviu falar alguma vez o que é essa determinada substância? Agar? Então, uma pergunta, viu, gente? Alguém já ouviu falar o que é o agar? Ninguém? Tá me ouvindo, professor? Vou fazer uma... Com gelatina de alga marinha, É o quê? Fale, Luan. extraído das algas marinhas. Ele pode ser extraído de alga marinha. A gente tem uma série de coisas que a gente pode extrair esses ágares, tá? Vou botar de uma maneira bem simplória para vocês entenderem. O agar nada mais, nada menos é do que certos tipos de proteínas que são chamadas, em especial, são dois tipos de proteína, tá? Proteínas fibrosas em pouquíssima quantidade e, em especial, proteínas colágenas. Proteínas colágenas, vocês já ouviram falar? Alguma vez na vida? Para que servem as proteínas colágenas no nosso corpo? Ninguém? Cadê o pessoal que gosta da estética aí da vida, gente? Ela basicamente sustenta, né, a pele. Exatamente. São algumas das proteínas que estão associadas a, entre aspas, tá, a sustentação do tecido epitelial. Então, esse agar, a gente vai ter algumas determinadas substâncias que a gente vai encontrar com muita facilidade. Pode ser que vocês não tenham ouvido falar de agar de verdade, mas vocês já ouviram falar de uma determinada coisa muito cara chamada de gelatina? Todo mundo já comeu gelatina alguma vez na vida? Claro que sim, né? Pelo amor de Deus. Sim. Não comeu, ninguém teve infância aqui. Tá? Pelo amor de Deus, vai no mercado comprar um potinho, um saquinho de gelatina para fazer. Então, ó, a gelatina, ela não é nada mais, nada menos do que um conjuntão de fibras colágenas, que aí vem a característica legal. Quem fez gelatina, tá, sabe mais ou menos como é que é o processo. Você pega o pozinho da gelatina, qualquer que seja gelatina, natural ou com sabor, tá? A gente vai ver que só tem uma diferençazinha básica. A gelatina, o que é que a gente vai fazer? Ela normalmente é um tipo da substância que ela precisa estar em altas temperaturas para dissolver, tá? Ela é uma temperatura que não tem uma afinidade muito legal com água. Então, o que que a gente faz para que a gelatina fique dissolvida? A gente aumenta um pouco mais a temperatura, tá, do determinado líquido e a gente joga o pozinho, tá? Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer para produzir os meios de cultura sólidos, tá? Para realizar
os diagnósticos bacterianos, para realizar os antibiogramas. Então, há essas proteínas colágenas, e aqui que vem o detalhe. Professor, o que acontece, por exemplo, quando uma bactéria entra em contato com determinadas proteínas colágenas? Normalmente não acontece absolutamente nada, porque a gente tem algumas pouquíssimas bactérias que conseguem dissolver as proteínas colágenas. Então já fica a dica aí, ó. Se vocês olharem no fundo do saquinho da gelatina, ela vai estar lá, constituído de agar-agar. Então a gente pode extrair essas proteínas colágenas de várias e várias substâncias. Por exemplo, provavelmente vocês já ouviram falar da geleia de mocotó. O que é a geleia de mocotó? É basicamente a gente vai pegar aquele lipídio que está dentro do osso, fazer todo um processamento para deixar apenas a parte de proteínas colágenas. Tá? É exatamente por isso que ela fica naquela consistência, tanto a geleia de mocotó quanto a gelatina, naquela consistência rígida, mas não tão rígida a ponto de estar completamente íntegra. Se a gente mexer na gelatina, ela consegue se movimentar. Então, as proteínas colágenas elas vão ter uma determinada resistência. Quanto mais a gente aumenta essas proteínas colágenas, mais a gente vai ter de resistência nesse meio de cultura. E aqui é que a gente tem que entender que, normalmente, a gente tem esses dois principais meios, esses dois estados do meio, tá? Os meios sólidos e os meios líquidos. A gente tem um meio termo dos dois meios, que são os meios chamados de semissólidos, que eles vão ser extremamente utilizados mais lá para frente, quando a gente falar das provas bioquímicas para enterobactérias. Segura esse conceito do meio semissólido que a gente volta a falar mais para frente. Então, todos esses meios que a gente mais utiliza, tá, para fazer o diagnóstico, fechar um diagnóstico de uma infecção bacteriana, a grande maior parte deles são meios que são considerados sólidos, ok? Para que eles sejam sólidos, eles precisam de uma concentração de proteínas colágenas que seja bem considerável, que ele vai ficar um pouco mais durinho. O primeiro meio de todos é o meio que a gente conhece como agar-sangue. Então, o que é que ele vai ter, basicamente? O próprio nome já diz. Ele é um meio que ele vai ter, basicamente, dois constituintes principais. Ele vai ter agar, tá? Para deixar o meio mais rígido, mais íntegro, mais menos possível da bactéria sair rompendo tudo. Tá? E a gente vai ter sangue. Como assim, professor? A gente acrescenta sangue nesse determinado meio? Acrescenta sim, tá? Por quê? Esse é o tipo de meio que a gente chama de um meio enriquecido. O que é isso, professor? Um meio enriquecido, a gente tem o meio agar, tá? Um meio normal, sem qualquer tipo de nutriente. A gente começa a acrescentar nutrientes, a gente vai estar enriquecendo esse determinado meio, enriquecendo com novos nutrientes. Então, quando a gente pega determinados nutrientes e acrescenta no meio padrão, a gente chama ele de um meio enriquecido. E, nesse caso, a gente tem o acréscimo do sangue. É qualquer sangue que a gente vai utilizar, professor? Não. A gente pode utilizar, tá? Mas a gente sempre dá preferência a estar utilizando sangue de carneiro in natura, tá? De preferência, sangue de carneiro desfibrinado. Por quê? Quem a gente vai estar pesquisando, normalmente são bactérias associadas, bactérias patogênicas associadas ao corpo humano, aos seres humanos. Se eu colocar, por exemplo, um sangue de um ser humano, pode funcionar? Pode, mas pode ser que por algum motivo esse ser humano já esteja contaminado com algum tipo de bactéria. Então, a gente normalmente pega uma bactéria de uma espécie completamente diferente. Pode ser sangue de carneiro, sangue de cavalo, qualquer outro sangue, tá?
Ele ainda na formatação líquida, ele não pode ser um sangue coagulado. Tá? Por quê? A gente vai ter que acrescentar no meio base, o agar, tá? Uma certa concentração de sangue. Por quê? A gente vai ter algumas determinadas bactérias que sim vão gostar de hemácias, vão gostar de células para conseguir sobreviver. Dois principais casos, tá, são os nossos famosos Streptococcus e o Staphylococcus. Vocês lembram de como é a formatação de cada um desses dois indivíduos aqui, gente? Alguém lembra? Strepto e Staphylo? Qual é a morfologia desses dois? E aí? Nada, nada, nada? Estáfilo, no caso, é em formato de uva, caixa de uva, né? Isso, E strep é como se fosse uma filhinha, assim. isso, perfeito. São cocos, não esqueça disso, tá? São cocos, que são bactérias arredondadinhas, todos dois, tá? Mas os Staphylococcus são bactérias arredondadas em formato de caixinho de uva. Já os Streptococcus são também bactérias arredondadas, mas elas vão estar em cadeia, uma em sequência da outra. Perfeito, Mário. Então, esses dois indivíduos em especial são bactérias que fazem, sim, quebra de hemácias. Tá? Caso a gente tenha, por exemplo, uma infecção de garganta, que são normalmente esses dois indivíduos aqui que causam as principais infecções de garganta, principalmente os streptococcus, tá? Alguns desses indivíduos vão estar pegando as hemácias presentes lá do fundo da nossa garganta e quebrando, está lisando as hemácias, nossas células, para estar fazendo o seu processo de sobrevivência, para estar tirando os nutrientes. Tá? Oi? Oi? Não entendi. Ah, então, nesse princípio que a gente tem bactérias que utilizam de fato hemácias íntegras, tá? A gente vai poder fazer um determinado teste chamado de prova de verificação de hemólise. Como assim, professor? O que te acha isso? O que é a prova de verificação de hemólise? Quando a gente pega uma determinada bactéria dessa que tem capacidade de destruir hemácias e a gente joga hemácias, por exemplo, dentro de um meio de cultura, ela vai conseguir degradar também as hemácias presentes no meio de cultura. Então, a gente vai tentar, no H-sangue, mimetizar o que acontece, por exemplo, quando uma bactéria que causa hemólise, que causa lise de hemácias, a gente mimetiza isso numa plaquinha de cultura, tá? Então, a gente consegue visualizar, sim, tá? Ao redor dessa unidade formadora de colônia que apareceu, a gente vai visualizar normalmente um halo que a gente chama de halo, que ele pode ter basicamente três características. A gente pode ter uma beta-hemólise, que é literalmente a hemólise total das células que vão estar ao redor do, da unidade formadora de colônia. A gente pode ter uma alfa-hemólise, que a gente vai estar destruindo parcialmente, e uma gama-hemólise, que é uma destruição bem singela. Tá? Então a gente consegue definir exatamente só no visual, a gente olhar para a unidade formadora de colônia. Todo mundo lembra o que é a unidade formadora de colônia, gente? Todo mundo lembra? Estou falando coisa de outro mundo? Não. A bactéria, né? Pronto, é aquela. Digamos que a gente pegou uma determinada bactériazinha, uma única bactéria, colocou no meio de cultura, aquele inóculo, tá? A partir dessa bactériazinha que caiu no meio de cultura, ela vai gerar, vai se multiplicar, vai fazer crescimento bacteriano, tá? E vai gerar um conjuntinho de bactérias, que é o que a gente chama de unidade formadora de colônia, tá? Então, é aquela colôniazinha, aquela bolinha arredondadinha, tá? Isso é o UFC.
Então, ao redor daquela UFC, a gente consegue visualizar e fazer essa prova de verificação de imóveis. E, professor, como é que a gente fabrica esse determinado meio? Simples. Ele é um meio base, um meio AGA, tá? Qualquer um meio AGA que a gente venha a estar utilizando. Normalmente a gente utiliza um meio que é chamado de Luria-Bertani, tá? Que é um meio base mesmo, é um meio que vai conter uma série de aminoácidos, uma série de proteínas que vai fazer com que a grande maior parte das bactérias consiga crescer. Então a gente vai pegar esse meio agar base, tá? E vai literalmente acrescentar o sangue. Só que aqui a gente tem um detalhe que a gente precisa entender e não esquecer, tá? Para que a gente dissolva esse colágeno, para que a gente dissolva esse agar, lembre que a gente tem que aquecer esse meio de cultura. A gente tem que esquentar esse meio de cultura para que o meio de cultura se dissolva. Nesse processo de aquecimento do meio de cultura, o que a gente tem que fazer? Normalmente a gente aquece até aproximadamente 70, 80 graus Celsius. Tá? A gente aquece esse meio base e faz com que aquele meio base todo, aquele agar, se dissolva. Tá? Depois disso, o que a gente vai fazer é descer um pouco mais a temperatura desse determinado meio. Como assim, professor? A gente vai esperar o meio descer um pouquinho mais a temperatura até chegar mais ou menos entre 45 e 42 graus Celsius. Professor, eu tenho que ficar acompanhando isso de perto? Com certeza, tá? Por quê? Normalmente, quando esse meio começa a passar dos 38 graus, descer mais ainda que os 38 graus, ele começa a ficar um pouco mais sólido. Tá? A gente ainda não quer que ele fique completamente sólido, porque a gente ainda vai enriquecer esse meio. E é aqui que vem o pulo do gato. A gente vai descer a temperatura, sobe a temperatura para a gente dissolver o agar, desce mais a temperatura, e a partir desse momento que ele chega mais ou menos entre 45 a 40, vamos arredondar para 40 graus, tá? 45 a 40 graus, o ideal é 42 normalmente. A gente desce até 42 graus e aí a gente vem com o sangue de carneiro ou com o sangue de nosso interesse e a gente acrescenta nesse meio. Ah, professor, eu não posso simplesmente esquentar tudo isso daqui e acrescentar o sangue? Não. Por quê? Alguém aqui já comeu alguma vez galinha molho pardo? Alguém já comeu, gente? Não. Acho Ave que já, Maria, gente. Se não tiveram infância, não, foi pelo amor de Deus. Vai comer galinha mas molho não pardo, que é acho bom. Pra quem Deus não é mais. sabe o que é galinha, tem sem massa. É com sangue, né? Galinha molho pardo é uma galinha ensopada que a gente acrescenta sangue. Tá? A gente pega aquele sangue da galinha quando ela morre, tá? E aquece esse sangue. Quando a gente aquece o sangue, o que acontece é que todas as hemácias que vão estar presentes naquele sangue, se a gente aquece muito, essas hemácias começam a se romper, a se lisar. Tá? Nesse processo que as hemácias se lisam, a gente joga todo o constituinte interno das hemácias para o meio extracelular, ou seja, a gente lisa as hemácias e tudo que tiver ali dentro da hemácia vai ser colocado para fora. E aqui que vem o detalhe: hemácia é completamente recheada internamente de hemoglobina. Hemoglobina, quando a gente começa a reagir com várias outras substâncias, ela toma essa conformação mais amarronzada, tá? Uma coloração um pouco mais uma coloração um pouco mais ferruginosa, aquele amarronzado mais escuro, mais vívido, tá? E aí que vem um detalhe: se a gente jogar o sangue com a temperatura ainda alta, as hemácias vão se lisar todas. E aí o que é que acontece, professor? A gente vai gerar um outro meio de cultura, que daqui a pouco a gente vai estar falando, que é um meio de cultura também enriquecido, um meio que é considerado generalista, porque ele vai servir também para todo tipo de bactéria, mas
a gente não vai conseguir fazer as provas de hemólise, que para essas determinadas bactérias são extremamente importantes para que a gente consiga definir principalmente as bactérias do grupo do Streptococcus, tá? A gente tem as bactérias Streptococcus beta-hemolítico, as Streptococcus alfa-hemolítico ou os Streptococcus gama-hemolítico, tá? E qual é a diferença de um para outro, professor? Basicamente, a periculosidade. Normalmente, o Streptococcus beta-hemolítico, tá? Ele tem que ser tratado com uma rapidez muito eficiente e com eficiência muito grande, porque são bactérias que conseguem, caso não sejam tratadas adequadamente, elas conseguem se manter dentro de articulações, tá? Então, essas bactérias elas vão migrar da circulação, tá, dos determinados órgãos que ela começa a infectar, principalmente a região de orofaringe, elas vão cair na circulação e vão migrar para as articulações. A partir do momento que acontece isso, você vai fazer tratamento à torta e direita e essas bactérias vão continuar presentes nas articulações. E aí a gente pode desencadear o que, por exemplo, a gente conhece como as febres reumáticas, tá? Os reumatismos, alguns desses reumatismos, tá? Inflamações associadas a articulações, podem sim estar associados às bactérias do grupo dos Streptococcus beta-hemolítico, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas bactérias, porque é uma infecção de gargantazinha básica, tá? Que você não tratou da forma adequada, que ela vai se redirecionar para articulações, e aí é que vem um detalhe. Quando você tem uma supressão mínima que seja, uma gripe que você teve, uma infecçãozinha boba, essa bactéria vai voltar a se manifestar. E aí é que vem o detalhe. É uma bactéria que já vai estar em contato direto com a circulação, e se ela vai estar em contato direto com a circulação, ela começa a causar danos muito mais generalistas. A primeira coisa que pode acontecer é essa bactéria começar a fazer infecção em pericárdio e miocárdio. Ou seja, é um tipo da bactéria que pode vir a gerar pericardites e miocardites, ou mesmo endocardites. Tá? Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com essas bactérias que fazem as hemólises. Tá bom, gente? Então, só para deixar claro, o primeiro meio de todos, o agar-sangue, ele é um meio enriquecido e generalista também. Ou seja, ele vai poder ser utilizado não apenas para os estreptococos, mas para a grande maior parte das bactérias que a gente tem associadas à região de orofaringe, região, inclusive de cultivos de hemocultura, tá? A gente pode vir a estar associando também. A gente tem meios melhores para fazer, por exemplo, hemocultura, mas pode sim fazer. Tá? Para que vocês visualizem o que é esse diacho dessa hemólise, se a gente pega o sangue e coloca na constituição do meio, a tendência, vou até voltar aqui, ele ficar nessa coloração vermelho sangue vivo, tá? Se a gente faz o meio da maneira errada, se a gente promove lise das hemácias, ele perde essa coloração vermelho vivo com uma coloração bem mais amarronzada, mais achocolatada, tá? Daqui a pouco a gente volta a falar disso daqui. Então, para que vocês visualizem, meio íntegro, nessa parte mais avermelhada. Aqui a gente tem as unidades formadoras de colônia, tá? Cada uma das colônias bacterianas. Pode perceber que ao redor da colônia bacteriana a gente tem um halo em que essas bactérias foram sim capazes de destruir todas as hemácias presentes nesse meio de cultura. Então, a partir do momento que a gente tem as hemácias íntegras no meio de cultura, a gente coloca uma bactéria que é capaz de lisar hemácias, destruir hemácia, ela vai se apresentar nessa formatação. Tá? A unidade formadora de colônia, ao redor da unidade formadora de colônia, a gente vai ter um halo ao redor
dessa UFC. E isso daqui a gente vai conseguir diferenciar, por exemplo, quem fez muita hemólise, quem fez pouca hemólise ou quem fez, entre aspas, média hemólise. Tá? Só da gente visualizar aqui, a gente já vai ter um direcionamento para a gente fechar aqueles 10% que faltavam, que eu falei. Fez o GRAM, tá? A gente recebeu uma nova amostra de orofaringe, por exemplo. Primeira coisa que a gente faz é GRAM. Fez o GRAM, visualizou cocos GRAM positivos. Streptococcus, Staphylococcus, normalmente são cocos GRAM positivos. E aí o que é que a gente vai fazer? Botar essa bactéria no meio de cultura. Vi a bactéria, coloquei no meio de cultura, promoveu a alfemólise, a gente vai direcionar para outros tipos de procedimentos que a gente vai estar fazendo, tá bom? Entendidos, meu povo? Até aqui tá tudo bem? Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Professor, mas digamos que por algum motivo eu errei no meio de cultura, ao invés de colocar uma concentração de ou colocar o sangue numa temperatura muito mais baixa, eu coloquei numa temperatura mais alta. Eu estraguei completamente o meio? Não, tá? A única diferença é que você vai estar gerando um outro meio de cultura, tá? Que você também pode vir a estar utilizando, mas é um outro meio de cultura que vão ter também outras características completamente diferenciadas. Quando a gente pega o agar base, tá? Com todos os nutrientes mais básicos, e a gente sobe a temperatura bastante, dissolve o meio agar base, tá? E a gente, sem baixar a temperatura, ainda com a temperatura alta, joga o sangue, as hemácias vão se lisar, as hemácias vão ser destruídas. E aí que vem um detalhe, quando a hemácia é destruída, todo o conteúdo de dentro da hemácia vai estar presente agora do lado de fora, no meio extracelular. Todos os constituintes, hemoglobina, todo o material genético mitocondrial de hemácia, todas as organelas, tudo que estava dentro da hemácia vai ser jogado para fora. Tá? E hemoglobina, para quem não lembra, uma das reações principais que vão acontecer com os átomos de ferro. É exatamente por isso que esse determinado meio ele vai ter uma característica bem semelhante, como se fosse um sangue cozido. Tá? E é exatamente essa característica, para que a gente pegue todos os constituintes de dentro da célula e coloque para o lado de fora. Professor, isso não é uma coisa boa quando a gente, entre aspas, faz o agar-chocolate? É uma coisa boa, sim, tá? Porque se a gente está pegando agora todos os conteúdos, todo o conteúdo que estava presente dentro das hemácias e joga para o lado de fora, a gente vai fazer com que esse meio ainda seja muito mais enriquecido do que o H-sangue. Então, a gente vai ter todas as proteínas que estavam presentes dentro da hemácia vão agora estar disponíveis para a bactéria. A grande coisa é que a gente não vai poder fazer prova de hemólise, porque a gente não vai ter hemácia íntegra para estar visualizando se as hemácias foram quebradas, lisadas, por causa do crescimento bacteriano ou não. Tá? Então, no agar-chocolate, que a diferença do agar-sangue é basicamente essa. Uma a gente coloca o sangue numa temperatura mais baixa, outra a gente coloca o sangue numa temperatura mais alta, em termos de procedimento. A diferença constituinte dos meios é que no agar-sangue a gente vai ter as hemácias íntegras, no agar-chocolate a gente vai ter as hemácias lisadas, ou seja, todo o conteúdo dentro da hemácia vai estar associado ao meio de cultura. Ele vai ser um meio muito mais enriquecido. E para que a gente utiliza isso daqui, professor? A gente tem algumas bactérias, por exemplo, os hemófilos, Neisseria, Bramonelas, Moraxelas, tá?
todas essas bactérias são bactérias que são extremamente exigentes. Eles precisam de muito mais nutriente do que o normal. Por essa necessidade de muito mais nutriente do que o normal, essas bactérias elas vão precisar desses nutrientes para que elas façam todo o processo de desenvolvimento. Então, sim, a gente vai colocar muito mais nutriente do que o H-sangue no H-chocolate. Tá? A gente vai permitir que algumas bactérias que precisam, bactérias mais delicadas, que precisam de mais nutriente, consigam crescer. Tá? Só que aqui a gente cria um problema também muito grande. Além dela ser um meio enriquecido, o H-chocolate também é um meio extremamente generalista. Tá? Então, por ser um meio generalista, a gente vai fazer com que, por causa da grande concentração de nutrientes, tá? A gente vai fazer com que esse meio de cultura ele cresça praticamente todos os tipos de bactérias presentes todas as bactérias patogênicas que a gente conhece no diagnóstico microbiológico. Então, ele é um meio de cultura, vamos dizer assim, que serve praticamente para tudo. Praticamente para tudo. Por isso, é um meio bom, mas tem suas características ruins também. Como ele vai crescer tudo, pode ser que a gente comece a ter mistura de bactérias numa mesma colônia, tá? Ou pode ser que a gente comece a gerar unidades formadoras de colônia da nossa própria microbiota, tá? Então, a nossa própria microbiota, que é uma microbiota residente, que não vai causar qualquer patogênese, ela vai crescer também nesse meio de cultura. Então, pode ser que a gente gere um viés de confundimento, pode ser que a gente se confunda, tá? Ou a gente não consiga chegar no diagnóstico, porque a gente utilizou um H-chocolate que ia crescer tudo que era bactéria, e você não conseguiu isolar a sua bactéria de interesse, deixar ela em uma única unidade formadora de colônia separadinha, bonitinha, para você fazer suas análises. Então, sim, esse é um meio de cultura bom, porque ele é um meio extremamente generalista, mas ele tem um lado negativo também, que apesar dele ser generalista, ele vai fazer com que todo tipo de bactéria cresça também. Tá? Então, basicamente, para que vocês não esqueçam, mais uma vez, a gente vai normalmente utilizar algum sangue de algum animal, normalmente carneiro mesmo, que é mais fácil. Porém, nesse tipo de meio, a gente vai aquecer. Tá? Aquecer para que todos os glóbulos vermelhos, todas as hemácias sejam quebradas, sejam lisadas. E todo o material de dentro dessas hemácias seja colocado para o lado de fora. Então, para que vocês visualizem, o meio ele tem essa conformação mais cor de chocolate mesmo, tá? E a grande maior parte das bactérias vão crescer dessa mesma forma aqui, tá? Bactérias esbranquiçadas ou beges, normalmente brilhantes. Todas as bactérias, independente não, na grande maior parte dessas bactérias, tá? Elas vão ter praticamente todas essas mesmas características. Colônias brilhantes, ou mais branquiçadas, ou mais cor bege, formato dessa coloração mais bege, tá? E a gente vai ter um crescimento extremamente exacerbado dessas bactérias, ok? O grande porém é que, por exemplo, o interesse da gente é que a gente gere as unidades formadoras de colônia, colôniazinhas bem separadinhas umas das outras. Se, ao invés disso, a gente gera colônias extremamente coladinhas umas com as outras, a gente vai ter problema para fazer a captação dessa colônia, para que a gente pegue essa colônia e utilize no nosso processo de diagnóstico. Ok, gente? Até aqui tá tudo bem? Ficou claro? Não ficou claro? Dúvidas? Perguntas? Eu tô começando a ficar com medo. Vocês estão entendendo nada ou estão entendendo tudo? Tá? Vou continuar. Ninguém falou nada. Outro meio que a gente tem, e aqui a gente já vai ter algumas características já diferentes.
tá? É o H que a gente chama de HTM, ou, traduzindo, H-Thayer-Martin. Tá? Esse H-Thayer-Martin, ele já não vai mais ser um meio generalista. Ele vai ser um tipo de meio de cultura que ele vai conseguir, por si só, selecionar alguns tipos de bactérias. Tá? Por quê? Normalmente esse é um tipo de meio de cultura que ele tem um pH um pouco mais básico do que, por exemplo, o H-sangue ou H-chocolate. Então, por esse pH ser um pouco mais básico, a gente vai permitir que bactérias específicas cresçam nesse determinado meio. Quem são essas bactérias mais específicas? Bactérias Coccus gram-negativos, em especial, as naissérias, tá? A gente utiliza muito esse HTM para fazer o crescimento, por exemplo, das bactérias do gênero das naissérias. Tá? Então, esses indivíduos aqui, a gente vai enriquecer também esse meio. Tá? Porém, apesar da gente colocar também sangue de carneiro desfibrinado, a gente aquecer um pouco mais esse sangue de carneiro, por isso que ele fica normalmente nessa coloração um pouco mais acastanhada, tá? A gente vai acrescentar outras substâncias. A gente vai acrescentar principalmente antibióticos específicos. A gente vai acrescentar a vancomicina e algumas outras substâncias para permitir crescimentos específicos de determinadas bactérias. Então, a gente vai acrescentar, por exemplo, a colistina, o trimetoprim, tá? Também é outro antibiótico, e alguns fatores de crescimento para permitir que, mesmo na presença dos antibióticos, algumas bactérias que conseguem resistir a determinados antibióticos consigam também crescer. Tá? As bactérias do grupo das Neisseras, elas conseguem resistir à aplicação da própria vancomicina. Para quem não sabe que a vancomicina é um antibiótico, tá, gente? Mais para frente a gente vai ter uma aula só para falar de antibióticos. Vocês vão ver que cada um vai ter uma determinada funcionalidade. Então, calma. Então, a gente vai acrescentar na sua constituição o sangue de carneiro desfibrinado, uma série de antibióticos e fatores de crescimento, tá? Esses antibióticos vão fazer com que esse meio deixe de ser generalista, tá? Deixe de ser um simples H-chocolate, para se transformar agora na nossa segunda classificação dos meios, que são os meios seletivos, tá? Então, esse daqui vai ser um tipo de meio que a gente vai estar utilizando para selecionar, por exemplo, cocos gram positivos, ou desculpa, cocos gram negativos, tá? Cocos que são mais resistentes a determinadas infecções, tá? Então, as naissérias são micro-organismos que crescem, são difíceis de crescer, então a gente acrescenta o sangue desfibrinado, sangue aquecido, tá? Para dar nutriente para essas bactérias, mas mesmo assim a gente vai colocar antibióticos para que as outras bactérias que não são de importância, elas não cresçam. Tá? E aqui que vem um detalhe. Por causa dessa quantidade de antibiótico que a gente coloca, quando a gente faz o processo de plaqueamento, ou a gente gera, a gente mistura o inóculo com o meio de cultura, por causa desses antibióticos, essas bactérias vão ter colôniazinhas muito, muito, muito pequenininhas, tá? Mas mesmo assim, apesar de serem colônias muito pequenininhas, pode visualizar que a olho nu, tá? A olho nu não. A gente consegue visualizar a olho nu se a gente tiver bem paciência, tá? Se a gente encostar bastante, a gente visualizar com calma. Mas, se não for por um olho treinado, tá? Um olho que já passou por isso, já viu isso daqui, e isso provavelmente vocês vão estar visualizando lá nos estágios de vocês, principalmente no estágio 3. Pode ser que sim, vocês pensem que não cresceu nada nessa plaquinha, nessa placa de cultivo, mas que no final das contas acabou crescendo bastante bactéria. Tá? Então, normalmente são bactérias que são muito pequenininhas, as colônias
crescem com muita dificuldade por causa da concentração muito grande de antibiótico, principalmente vancomicina e trimethoprim, tá? Mas sim, elas vão ter uma conformação bem mais ou esbranquiçada ou voltada para o bege. Normalmente as colôniazinhas mais fosquinhas, tá? Porque elas não crescem tão bonitonas como as outras colônias, por exemplo, em alga chocolate, tá? A gente tem que ter muito cuidado com essas bactérias. Outro que a gente tem, que também é um meio seletivo, é o H que a gente chama de HSS. Tá? O HSS, o próprio nome já diz, é um H que vai selecionar, é um meio seletivo, vai selecionar principalmente as bactérias do grupo das salmonelas e da shigella. São bactérias associadas a trato gastrointestinal ou infecção urinária, tá? Então, principalmente trato gastrointestinal. Aqui que a gente vem num determinado ponto. A gente vai acrescentar nesse determinado meio, no HSS, alguns sais biliares, tá? Sais biliares, a gente vai colocar um pouco mais de lactose e vai colocar um pouco de extrato de sódio também. Então, ele é um meio de cultura que normalmente a gente não vai estar utilizando qualquer tipo de sangue, tá? Nem sangue desfibrinado, nem sangue íntegro, tá? Então, ele é simplesmente o meio agar-base que a gente vai acrescentar sais biliares, lactose e citrato de sódio. Acrescentou tudo isso, normalmente a gente utiliza esses meios para crescer bactérias gram-negativas, tá? Bacilos gram-negativos em especial. Então, esse é um conjunto de meio de cultura que normalmente a gente utiliza bastante para o desenvolvimento de bactérias do trato gastrointestinal. Por quê? A gente vai acabar selecionando tudo que era bactéria gram positiva que esteja presente no trato gastrointestinal. Esse meio de cultura não vai permitir que cresça, tá? Então, principalmente para Salmonella Shigella, a gente ainda tem a Escherichia coli que pode vir a ser utilizada também nesse meio, que ela vai apresentar uma característica diferenciada, tá? Mas, principalmente a gente utiliza para a identificação da salmonela, da salmonelose e da shigellose, tá? Por quê? Quando a gente acrescenta esses sais biliares e a lactose, tá? De sódio normalmente a gente acrescenta para fazer um pH ideal para essas bactérias. O que é que vai acontecer? Tá? Eu coloquei, por exemplo, uma Escherichia coli, uma salmonella, tá? E uma shigella aqui, um meio de cultura de cada para que vocês visualizem. Quando a gente tem bactérias, por exemplo, do grupo das shigellas, elas vão apresentar o meio de cultura, que normalmente tem uma coloração, um amarelinho bem clarinho, tá? Ou, a depender de quanto tempo você deixa na estufa, ele normalmente toma uma conformação um pouco mais alaranjada, mas não é aquele laranja muito forte. É um amarelo mais escuro, vamos dizer assim, tá? Praticamente um amarelo cor de xixi. Então, quando a gente pega, por exemplo, qualquer uma dessas três bactérias, só da gente passar a bactéria nesse meio de cultura, a gente já consegue diferenciar os três grupamentos. Então, normalmente, as bactérias do grupo da Shigella vão apresentar as bactérias praticamente translúcidas, praticamente ou mais esbranquiçadas, tá? Com a coloração bem mais voltada para a mesma coloração que o meio de cultura vai estar apresentando. Então, eles praticamente ficam naquela coloração begezinha, não tomam qualquer outro tipo de conformação. Tá? A salmonela, por causa dos sais biliares, ela vai interagir, tá? E o citrato também, ela vai interagir e vai tomar essa conformação mais metálica, um preto metálico. Tá? Ela fica bem naquela, parecendo que você está olhando para uma placa de metal refletindo, tá? Aquele preto bem reflexivo. Então, só de você passar, estou com a suspeita, o paciente chegou com reclamando de disenteria,
diarreia constante e dor estomacal muito forte, muito intensa. O médico já suspeita basicamente duas coisas: rotaviroses ou bactérias patogênicas do trato gastrointestinal. O que normalmente faz? A gente faz o teste para rotavírus e normalmente o rotavírus tem as características mais especiais associadas às próprias fezes das pessoas. Mas a gente vai fazer uma coprocultura já pensando no HSS, tá? Porque no momento que a gente passa, por exemplo, a bactéria de interesse num desses meios, se for uma dessas duas indivíduos aqui, a gente já vai visualizar pelo menos a salmonelose nessa característica mais bonitona, toda formadona, mais metálica. Tá? Outra bactéria que normalmente a gente pode vir a estar utilizando esse meio também, mas a gente tem outros meios mais específicos para a Escherichia coli, por causa da própria lactose que a gente coloca no meio. Ela vai ser uma bactéria que vai produzir uma determinada enzima chamada de lactase, ou seja, é uma enzima que vai estar degradando a lactose. Quando a gente degrada a lactose, a gente acidifica mais o meio, tá? Então a gente faz com que o meio mude a conformação. Então ela fica nessa conformação mais rosácea, mais roxa, aquele roxo, ou roxo não, desculpa, esse rosa mais cheguei, esse rosa chiclete assim, tá? Então só de você passou a bactéria no meio de cultura, você já consegue visualizar tudo direitinho entre essas três bactérias. Claro que a gente tem várias outras bactérias que vão apresentar a mesma característica da Shigella, tá? Então, pelo menos se você está começando a visualizar colorações mais rosáceas no meio no HSS ou preto metálico, você já consegue praticamente definir qual é o tipo de bactéria que está ali associado, tá bom? Principalmente a salmonelose, que é batata. Ficou nessa coloração preto metálica, é salmonela, tá bom? Outro meio que a gente tem, que aqui sim é o meio que a gente normalmente utiliza para as Escherichia coli em especial, tá? Que é o famoso H. maconchi, tá? E aqui a gente já vai ter um meio que vai ser caracterizado também por ser um meio seletivo, porque a gente vai estar selecionando determinados tipos de bactérias, e a gente também vai estar fazendo a característica de diferenciação de bactérias, principalmente das enterobactérias, as bactérias associadas ao trato gastrointestinal, tá? Em especial as bactérias do grupo das Escherichia coli, tá? Principalmente as indivíduas chamadas as enterobactérias. Tá? Então, esse daqui vai ser o meio de entrada para que a gente comece a fazer os outros diversos diagnósticos para as enterobactérias. Segura um pouquinho esse conceito de enterobactéria, que a gente mais para frente vai estar falando só de enterobactéria para ver como é que a gente faz todas as análises associadas a esses indivíduos, tá bom? Mas normalmente a gente vai estar tentando selecionar as bactérias que se apresentam como bastonetes ou bacilos, tá? Gram-negativos. E como é que a gente faz essa seleção e essa diferenciação, professor? Nesse meio a gente coloca bastante lactose dentro do meio. A gente enriquece o meio H-base com lactose, tá? E aí ele vai ter um princípio bem parecido com o do HSS, porém, nesse determinado meio a gente não coloca os sais biliares para tomar aquela conformação mais enegrecida das bactérias. Então, a gente vai fazer com que as bactérias do grupo gram-positivas, nesse caso aqui, elas sejam selecionadas. Por quê? E é isso daqui que vai ser importante. Tá? Literalmente, a partir de uma série de antibióticos que a gente vai estar colocando, que a gente vai estar falando desses antibióticos um pouquinho mais para frente, a gente vai conseguir fazer também a diferenciação de toda a bactéria gram-negativa associada às escherichias, ao grupo das escherichias,
com as outras bactérias. Grupos das Escherichias e algumas bactérias que a gente chama de bactérias que têm lactase na sua constituição, que tem a enzima lactase, tá? Que promovem a quebra da lactose. Essas bactérias elas vão alterar o pH do meio. Como assim, professor? Mesma coisa que aconteceu lá no HSS. A gente vai alterar, por exemplo, se o pH vai ficar mais para baixo de 6,8, ou seja, a gente desce mais o pH por causa da quebra da lactose, a gente gera ácido lático, tá? Quando a gente gera um ácido, a gente deixa o meio muito mais ácido. E a gente faz com que as bactérias, as colônias das bactérias e o próprio meio de cultura, elas fiquem naquela coloração rosa-choque ou avermelhada, tá? Bactérias que sobem o pH ou que mantêm o pH, normalmente o meio de cultura continua na mesma coloração e não sofre muita alteração. E as colônias vão formar ou transparentes ou mais esbranquiçadas também. Então, normalmente o meio de cultura por si só, ele tem essa coloração, esse rosinha bem clarinho, esse rosinha transparente, praticamente um rosa bebê. Se a gente tem bactérias que promovem quebra da lactose, que tem lactase no seu metabolismo, a gente vai transformar esse meio de rosa bem clarinho, transparente, para um rosa choque, cheguei, bem fosco praticamente, tá bom? Então, para que vocês visualizem, eu coloquei aqui duas bactérias. Esse meio de cultura não está com uma coloração tão bonita aqui, mas dá para vocês visualizarem principalmente o lado esquerdo, tá? Normalmente, quando a gente altera o pH para mais, ele toma essa conformação mais alaranjada, tá? Mas bactérias que descem muito mais o pH, a gente visualiza a bactéria desse jeitinho aqui, ó, colônias bem mais foscas, já perdem o brilho completo. Pode comparar de uma colônia com outra, tá? Do lado direito a gente tem colônias praticamente transparentes, tá? Bem brilhosas, bem brilhantes. Tá? Do lado esquerdo, por sua vez, a gente tem colônias mais foscas, bem rosa, aquele rosa bem bonito, bem cheguei, tá bom? E aí que vem a coisa. Professor, como é que eu vou fazer um cultivo? Que aqui é que tem mais alguns outros meios que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Por enquanto, eu preciso que vocês saibam desses indivíduos que eu falei para vocês, tá? E aqui que vem o detalhe. Professor, eu peguei um desses meios aqui, estou com uma amostra, por exemplo, de orocultura, tá? Orocultura, não é urocultura, tá? Cuidado para não confundir urina, com oro, região de orofaringe, tá? Estou com uma bactéria para fazer uma bactéria de uma secreção de orofaringe. O que é que eu faço para fazer o meu cultivo? Primeira coisa que você tem que lembrar, se é uma secreção de orofaringe, eu vou ter meios específicos para estar utilizando. Normalmente a gente utiliza um meio generalista, tá? Se é uma orofaringe, a gente utiliza um meio generalista, de preferência que seja capaz de gerar uma prova de hemólise, tá? E um outro meio que possa ser um meio mais generalista ainda. Mas aí eu já vou dar a dica de cara. Se você já tem um meio generalista, se você vai utilizar um outro meio generalista, você vai estar gastando dinheiro à toa no seu laboratório, tá? Então, normalmente, o que a gente faz é um meio generalista com um meio seletivo, tá? No caso da orofaringe, normalmente a gente só faz o meio base, o H base, e para manter a cultura, tá? E um meio H sangue, tá? Então, como é que eu vou fazer esse meio de cultura? A gente tem algumas técnicas que a gente vai estar utilizando no nosso dia a dia. A primeira técnica de todas é a técnica que a gente chama de técnica de esgotamento, tá? Ou técnica de streak plate, tá? Que vem lá do inglês. Essa técnica de streak plate, o que a gente vai fazer é literalmente
promover um degradê de concentração bacteriana só com a alça de cultivo. Como assim, professor? Não entendi nada, o senhor me xingou todo agora. A gente vai estar utilizando a nossa alça de platina, ou alça microbiológica, tá? Para estar literalmente, entre aspas, diluindo essa bactéria no meu meio de cultura, para eu estar colocando concentrações cada vez menores na minha plaquinha de cultura, tá? Então, aqui que vem o detalhe mais crucial, e aí eu não vou mentir para vocês, vocês precisam ter um pouquinho mais de prática disso daqui, tá? Quando a gente voltar, eu espero que a gente consiga fazer isso daqui direitinho. Se não fizer, mais para frente a gente volta a fazer. Vamos fazer isso aqui bastante nos estágios, mas mesmo assim, se a gente voltando, a gente vai para o laboratório e faz. Se a gente não voltar, mais para frente vocês vão fazer também. Então, relaxe. Então, o que é que vocês vão fazer basicamente na técnica de esgotamento? Eu vou pegar a minha alça de platina, tá? E a primeira coisa que você vai ter que fazer logo de cara é manter a alça de platina limpa, estéril. Tá? Como é que eu vou fazer para manter a minha alça de platina estéril, professor? Simples. Eu vou estar flambando a minha alça de platina. O que é flambar, professor? Eu vou estar pegando a minha alça de platina e colocando diretamente no fogo. Por quê? Se tiver algum resquício bacteriano, alguma bactériazinha na minha alça de platina, ela não vai contaminar o meu meio de cultura, tá? Então eu vou, entre aspas, queimar a minha placa de platina, ou a minha alça de platina, tá? Para eu tirar qualquer tipo de resíduo bacteriano, ou qualquer bactéria, ou qualquer outro micro-organismo que venha a contaminar o meu meio de cultura, tá? Flambei a minha alça de cultura, e aí eu vou dar a dica mais crucial de todas: sempre se manter a alça de cultura e tudo que você estiver trabalhando do lado oposto ao lado da chama. Como assim, professor? Digamos que o que é que você tem que fazer? Você vai ter que manter a chama na sua frente, tá? E você vai trabalhar com todo o material atrás da chama, para que a chama sempre fique entre você e o seu material de trabalho. E por que que isso daqui é extremamente importante? Para que a gente faça esses processos de microbiologia, tá? Isso daqui vai variar muito de pessoa para pessoa, tá? Normalmente a gente tem que manter tudo muito estéreo, tudo muito limpinho. Como é que a gente mantém tudo limpinho, professor? Lavando bastante os equipamentos, esterilizando os equipamentos, lavando as nossas mãos, evitando ficar conversando, por exemplo, com o meio de cultura aberto. Tá? Porque se você der uma respirada muito forte e você não tiver algo que consiga bloquear essa respiração, fazer com que a sua própria respiração chegue no meio de cultura, você vai contaminar o meio de cultura. E aí você vai poder estar colocando uma bactéria que, por exemplo, não estava na cultura, na amostra que você coletou, por exemplo, a de orofaringe, você vai estar colocando a sua bactéria de orofaringe dentro do meio de cultura. Então, a dica mais crucial de todas, sempre trabalhar com a chama na frente, tá? Como assim, professor? Colocar sempre todo o material atrás da chama, para que a chama fique entre o material de trabalho e você. Por quê? Se você der uma respirada, a chama vai ter capacidade de degradar pelo menos uma parte daqueles resquícios, perdigotos ou qualquer tipo de ato de contaminação que você venha fazer, ok? Feito isso, vou flambar minha chama, trabalhar com tudo atrás da chama, e eu vou pegar meu meio de cultura e fazer um inóculo inicial. Tá? Eu vou pegar, por exemplo, o meu suave que eu coletei lá da orofaringe
e vou esfregar em um determinado ponto do meu meio de cultura, tá? Como é que eu vou esfregar isso, professor? Aqui não tem problema. Esse ponto inicial você pode esfregar de qualquer forma, tá? Contanto que você não perfure o meio. E aí eu vou dar logo a segunda dica de todas. Todo o processo de microbiologia, de bacteriologia clínica, tá? Essa parte laboratorial, a gente tem que ter muita delicadeza. Imagine você passando um palito de picolé na superfície, um palito de picolé não, desculpa, um palito de dente na superfície de uma gelatina, tá? É a mesma coisa que você vai estar fazendo. Você vai ter que passar esse palito de dente na superfície dessa gelatina sem que a gelatina rasgue. Porque se você rasgar essa gelatina, você pode vir a inviabilizar o seu cultivo. Tá? Normalmente não inviabiliza não, mas pode vir. Tá? Já vou deixando logo de cá. Então a gente tem que ser muito, muito, muito delicado no momento em que a gente estiver fazendo todo o manuseio da alça de platina ou do próprio suave com o meio de cultura. Então, peguei meu suave, passei no meio de cultura em um ponto inicial, tá? Eu vou colocar em um determinado cantinho, um único cantinho. E aí o que é que eu vou fazer? O suave eu já vou estar jogando fora, tá? Eu não vou mais precisar disso, porque eu garanto para vocês que basta você encostar o suave ali que você vai ter meio mundo de bactéria. Tá? Mas normalmente a gente não encosta só não. A gente dá uma esfregadinha de leve, uma rotacionada no suave. Então, fiz isso. O que eu vou fazer agora é flambei minha alça de platina. Eu vou estar fazendo uma linha inicial, uma linha para pegar aquele grosso de bactéria, tá? E estar passando esse grosso de bactéria em formato de zigue-zague. Eu vou praticamente fazer um zigue-zague nesse meu meio de cultura, tá? Então, depois que eu fiz esse meu primeiro zigue-zague, tá? Essas minhas primeiras linhas, tá? Eu vou mais uma vez fechar a minha plaquinha de cultura e flambar de novo a minha alça de platina, tá? A minha alcinha de cultivo. Quando eu flambo essa alça de cultivo, eu vou estar degradando todas as bactérias que estavam presentes ali naquela alça de cultivo. E aqui é que vem um detalhe. Eu vou fazer um segundo conjunto de estrias. Eu vou passar pela segunda vez a minha alça de platina depois de flambada, tá? Por quê? E por que que isso daqui é importante? Quando você pega aquele inóculo inicial, você vai ter meio mundo de bactéria. Vamos botar em números de bactéria para vocês entenderem, tá? Naquele meu inóculo inicial, eu vou estar colocando 100 bactérias, que é esse que está na setinha azulzinha aqui, tá? Esse pontinho que eu tenho aqui, tá? Digamos que aqui eu tenha 100 bactérias. No momento que eu flambo minha alça de platina e faço uma estria com essas 100 bactérias, eu vou estar pegando, por exemplo, 70 dessas bactérias e estar espalhando essas bactérias com estrias sequenciais. Então, eu vou pegar essas 70 bactérias e espalhar em parte do meu meio de cultura. Eu vou lá, flambo de novo a minha alça, tá? E mais uma vez eu vou fazer estrias. Estrias que agora, daquelas 70 bactérias que eu espalhei, eu vou estar pegando agora 40 bactérias. Tá? No momento que eu faço a segunda estria, eu vou estar pegando com quantidades cada vez mais reduzidas. E o que eu vou fazer agora, professor? Flambo mais uma vez a minha alça, tá? E eu vou mais uma vez, a partir do segundo grupamento de estria, tá? Eu vou mais uma vez fazer novas estrias. Porque daquelas 40 bactérias que eu espalhei na segunda estria, na primeira, lá no início eu tinha 100. Primeiro conjunto de estria, que é esse conjunto aqui horizontal de cima, tá? Eu espalhei de 100 para 70. Se eu flambei minha alça, fiz o meu segundo conjunto de estria,
Das 70 eu baixei para 40. Flambo de novo e faço meu terceiro conjunto de estria. Eu vou pegar aquelas 40, 70, 40, e vou separar agora 15 bactérias. Tá? Eu vou estar espalhando nesse meu terceiro grupamento de estria. Agora eu vou estar tendo cada vez menos bactérias. Tá? Para que no último conjunto de estria, fiz o meu terceiro conjunto de estria, mais uma vez eu vou lá, flambo de novo, e aí eu vou estar pegando partezinha disso daqui e fazendo meu último conjunto de estria, meu quarto conjunto de estria. Então, eu vou estar pegando, por exemplo, as minhas 15 bactérias e agora eu vou estar espalhando essas 15 bactérias completamente para ter 1, 2, 3, 4, 5 bactérias completamente espalhadas. 5 bactérias não, vou até corrigir. 5 unidades formadoras de bactérias lá depois que eu levo para o meu cultivo. Tá? Então, essa é uma técnica que, se você parar para analisar, o que a gente vai estar fazendo é uma diluição da concentração de bactérias. Ou seja, eu vou estar pegando aquelas minhas 100 bactérias, tá? E vou estar deixando essas 100 bactérias, agora em uma quantidade extremamente reduzida, para que essas 5, 6 bactérias fiquem completamente espalhadinhas e eu tenha as minhas unidades formadoras de colônias bem separadas, bem isoladas. Ok, gente? Ficou claro isso daqui? Ficou claro? Dúvida em relação a isso? Dúvida? Nada? Então tá, ninguém está falando nada, vou continuar. Outra das técnicas que a gente pode fazer, agora sim, é uma técnica que é chamada de técnica de distensão, tá? A técnica de cá, a técnica de esgotamento ou técnica de streak plate, tá? Essa é a técnica de distensão ou técnica de spread plate, tá? Qual a diferença de uma técnica para outra, professor? Uma técnica eu vou estar diluindo, entre aspas, a minha concentração de bactéria, para que eu tenha colônias isoladas no final do meu cultivo. A técnica de distensão, eu vou estar fazendo exatamente o contrário. Eu vou estar querendo simplesmente espalhar uniformemente as minhas bactérias. Então, para eu espalhar uniformemente, o que eu tenho que fazer, professor? Eu vou ter que espalhar o máximo possível da minha bactéria nas minhas colônias. Tá? Deixa eu mostrar de uma forma mais didática para vocês entenderem. Deixa eu só pegar aqui. Eu acho que vai ficar mais simples. Deixa eu só recolocar aqui para vocês visualizarem. Aqui. Fazendo de uma maneira bem simples. Tá? Vou botar no Paint mesmo, que o Paint resolve tudo. Então, ó, tem uma plaquinha de cultura, tá? Eu vou fazer agora a minha técnica de esgotamento. Tá? Digamos que eu pegue uma bactériazinha inicial. Tá? Vou aumentar aqui. Deixa eu aumentar esse pincel. Tá. Pronto, eu vou pegar esse meu inóculo inicial, tá? Que normalmente vem no suave. Eu coloco em um determinado ponto esse inóculo. Tá? E aí o que é que eu vou fazer? A partir desse primeiro inóculo, vou botar de outra cor aqui para vocês visualizarem, tá? Eu vou estar fazendo uma linhazinha em cima, tá? E vou estar agora, ó, espalhando isso daqui de uma maneira em linhas, tá? Espalhando mesmo as bactérias, tá? Eu fiz a minha primeira sequenciazinha de espalhamento, vou lá, flambo a minha alça, e aí na sequência eu vou fazer meu segundo espalhamento de bactérias. O que é que eu vou fazer? Mais uma vez eu venho aqui, ó, posso fazer em qualquer um dos dois lados, tá? Não tem problema. Eu venho aqui,
pego mais uma nova, vou fazer de outro jeito. Normalmente eu faço aqui assim. Passo a minha colôniazinha aqui, tá? Para pegar essas bactérias que estão mais aqui embaixo, tá? E aí eu vou mais uma vez espalhando o meu cultivo, tá? Chega em um determinado ponto, eu paro. Parei, tá? Vou mais flambo lá minha alça de novo, vou botar mais para baixo. Pego meu outro cultivo, vamos aproveitar bastante essa placa aqui. Pego meu outro cultivo e agora mais uma vez eu vou espalhando, 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 até chegar num determinado ponto que eu vou pegar por último o meu finalzinho e vou simplesmente passar aqui. Normalmente é nessa região que eu tenho, tá? Nessa regiãozinha final, nessa que eu estou circulando aqui agora, é que eu vou ter as minhas colônias completamente espalhadinhas. Tá? Ah, professor, eu posso ter antes? Pode sim. Quanto antes você tiver suas colônias espalhadas, esse melhor. Tá? Porque você vai ter uma quantidade de colônias, unidades formadoras de colônias mais definidas. Tá? O que é importante é de vocês fazerem essa técnica de esgotamento e sim, vocês chegarem em colônias completamente isoladas. Ah, professor, não consegui chegar em colônia isolada. Você vai ter que pegar isso daqui, pegar um cantinho desse daqui e tá pescando esse cantinho e levando para outra placa para ser feito mais uma vez. Tá bom? Como é a técnica do spread plate? Vou voltar aqui. Só apagar. Técnica de spread plate, ela é mais simples ainda do que essa outra técnica, a técnica de esgotamento, stick plate, tá? Peguei minha plaquinha de novo, eu vou simplesmente espalhar completamente as minhas bactérias. Como é que eu faço? Fica bem a critério de você, mas normalmente eu faço um asterisco de 3 ou 4 formas. Como assim, professor? Eu vou estar pegando, por exemplo, meu suave, minha concentração de bactériazinha. Vou mudar de cor aqui só para vocês visualizarem. Eu vou estar pegando, claro que com suave eu vou conseguir chegar em todos os pontinhos, todos os cantinhos da bactéria, tá? Eu vou estar literalmente espalhando toda a bactéria na placa. Espalhe, 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 espalhe bastante, tá? Segunda coisa, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou espalhar em um segundo sentido. Normalmente eu espalho no vertical, no horizontal e logo depois eu espalho, eita, aqui agora no vertical. Eu vou lá e mais uma vez, não sei se eu vou conseguir fazer tudo retinho não, mas vamos lá. Espalho no vertical. Tá? Subindo, descendo, vou subindo, descendo, tentando completar todas as falhas possíveis e impossíveis do meu meio de cultura. Tá? E, por último, normalmente no laboratório de rotina a gente faz 3 vezes, mas se você quiser você pode fazer mais. A gente faz um espalhamento no sentido oblíquo, para que a gente consiga... Eita, que eu apaguei tudo. Para que a gente consiga preencher todo o conjunto, ou pelo menos a grande maior parte do conjunto de espaços do meio de cultura. Tá? Vou repetir. É claro que no Paint não dá para visualizar tão bonitinho, mas quando você está com o suave na mão, passando nisso daqui, fica muito mais simples da gente conseguir enxergar direitinho. Então, essa técnica de spread plate, deixa eu voltar de novo para lá. O princípio vai ser o mesmo, tá? A única coisa que a gente vai estar utilizando vai ser um swab ou essa alcinha um pouco mais diferenciada, que é o que a gente chama de alça de Drygalski. Tá? Essa alça de Drygalski, normalmente ela é uma alça de vidro, tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque vidro quebra. Tá? Mas, às vezes, quando a gente não tem
quando nosso laboratório tem muito dinheiro, a gente utiliza alguns rodinhos microbiológicos que vão servir literalmente como um rodo, gente, tá? Um rodo que a gente vai espalhando a bactéria de forma completamente uniforme. Por último, a gente vai fazer um apanhadão aqui, ó, nas laterais para que a gente consiga espalhar a bactéria como um todo, tá? Então, visualize que é a mesma formatação. A gente passa um no meio, pode passar um, pode não passar, isso daí vai variar muito a seu critério, tá? Feito isso, a gente vai espalhar num sentido, depois espalhar em outro sentido, depois espalhar em outro sentido. Tá? Normalmente, 3 vezes de espalhar isso daqui, a gente já consegue ter um espalhamento bem eficiente para manter a bactéria completamente espalhada. E por que que isso daqui vai ser extremamente importante? Para que a gente faça o nosso segundo processo associado ao meio de cultura, tá? As bactérias de meio de cultura. Para esse determinado tipo de procedimento, a gente vai estar utilizando um outro meio de cultura, tá? Esse meio de cultura vai ser um meio de cultura que a gente chama de um meio de cultura mais inerte. Por quê? A gente vai precisar de um meio de cultura que não vai interferir tanto com os antibióticos que a gente vai vir a colocar. Então, é isso daqui, com esse tipo de técnica, a técnica de spray plate, que a gente vai estar fazendo a técnica de espalhamento, tá? A técnica de extensão, e isso daqui é que vai permitir a gente fazer as nossas técnicas de antibiograma, tá? Então, a técnica de antibiograma nada mais, nada menos é do que a técnica conhecida como teste de sensibilidade a antibiótico, que a gente vai estar utilizando o H, que nós chamamos de Miller-Hinton, tá? Esse H. Miller-Hinton é um H completamente mais inerte, tá, a medicamentos. E o que é que a gente vai fazer? A gente espalha a bactéria com a técnica de espalhamento, tá? Ou a técnica de extensão. Quando a gente espalhar essa bactéria por um todo, de maneira bastante uniforme, a gente vai pegar disquinhos, tá? São basicamente papel filtro que vão estar extremamente embebecidos em um determinado antibiótico. A gente vai pegar esses disquinhos e colocar em cima do meio de cultura. Se a gente espalhou a bactéria no meio de cultura e coloca um antibiótico em cima do meio de cultura, a bactéria pode vir a crescer ao redor desse antibiótico ou não. Se a bactéria cresce ao redor desse meio de cultura, desse disquinho de antibiótico, se ela está crescendo, ela vai ser uma bactéria classificada, pode ser uma bactéria classificada como resistente a determinado tipo de antibiótico. Se ela não crescer ao redor desse meio de cultura, ela pode vir a ser uma bactéria sensível a um determinado antibiótico. Como assim, professor? Se ela cresceu com o antibiótico, significa dizer que o antibiótico não foi capaz de matar aquela determinada bactéria. Se ela não cresce ao redor próximo do antibiótico, significa dizer que aquele antibiótico foi suficiente para matar a bactéria. Tá? Então, o antibiograma não é nada mais, nada menos do que uma avaliação que a gente pode fazer a diversos antibióticos de uma vez só, tá? A depender do tamanho do meio de cultura que você está, da placa de cultivo que você vai estar colocando essa bactéria. Normalmente a gente utiliza as placas de 30 centímetros, tá? Que a gente consegue colocar até 4, 4, 8, 9, 10, 12, 12 coisinhas de antibiótico, 12 discos de antibiótico, tá? Essa é a metodologia mais manual que a gente tem para a gente testar se uma bactéria vai ou não vai morrer com um determinado antibiótico, tá? Para que vocês visualizem de uma outra forma, a gente normalmente faz dessa formataçãozinha aqui, ó. Mais clássico de todos, tá?
A gente coloca 9 disquinhos de antibiótico, sendo que antes da gente fazer a plotagem desses discos de antibiótico, a gente vai estar colocando, vai estar espalhando a bactéria. Depois que a gente espalha a bactéria como um todo, de maneira uniforme, aí sim a gente vai, com uma pinça, pegando esses antibióticos e colocando em cima desse meio de cultura junto com a bactéria. E aí o que a gente vai analisar? Tá? Normalmente, nas plaquinhas de 30 centímetros, a gente coloca 4 na região superior, 4 na região inferior e 1 no meio. Tá? A depender do tipo de bactéria que você vai estar analisando, a depender do tipo de amostra que você teve, você vai colocar classes diferenciadas de antibióticos. E a gente vai falar essas classes depois da nossa prova oficial. Tá? Para que vocês visualizem, no momento em que a gente plota esse disquinho de antibiótico no meio de cultura, o próprio antibiótico ele vai começar a se espalhar na superfície do meio de cultura. Então, quanto mais ele vai se espalhando, mais bactéria ele pode vir a estar matando. Tá? E aí que vem o detalhe. Nessa coisa de matar bactéria ou não matar bactéria, o que a gente vai analisar, claro que cada antibiótico vai ter um determinado padrão. Não vou mentir para vocês. Na microbiologia, por causa da rotina, a gente começa a decorar esses padrões, tá? Vancomicina, normalmente bactérias que têm um halo acima de 10 centímetros de diâmetro, ou bactérias que têm um halo, deixa eu pegar um outro aqui, penicilina, tá? Penicilina, o halo acima de 15 centímetros de diâmetro, ou 15 milímetros, tá? A gente começa a decorar. Mas, normalmente, a gente plota uma tabela, coloca uma tabela, cola uma tabela de todos os antibióticos que a gente vai colocar no laboratório de microbiologia e a gente sempre vai lá pescando, lendo e pescando. Então, coloquei os disquinhos, o que a gente vai fazer agora com uma régua, é manual mesmo, tá? Pega uma reguinha e a gente vai contar quantos milímetros de diâmetro a gente vai ter. Sempre chamando muita atenção que a gente vai ter que pegar o diâmetro, ou seja, atravessando o centro do disquinho de antibiótico, tá? A gente vai medir de um lado a outro lado do disco de antibiótico. Então, mediu tudo isso daqui, a gente vai contar em quantos milímetros tem. A depender do antibiótico, se a gente tem, por exemplo, o disquinho com 6 milímetros, pode ver que ao redor aqui a bactéria cresceu. O que é que significa dizer? Significa dizer que essa é provavelmente uma bactéria, provavelmente não, é uma bactéria que conseguiu ser resistente a esse determinado antibiótico presente aqui. O que é que significa dizer na prática, de fato, professor? Se eu aplicar um antibiótico que a bactéria conseguiu crescer ao redor desse disco de antibiograma e der esse antibiótico para o paciente vai tomar o antibiótico, vai fazer todo o tratamento e a bactéria vai continuar sobrevivendo. Tá? Então, você não vai conseguir causar a morte desse micro-organismo no corpo do indivíduo. Tá? Ao contrário, o que a gente vai ter que analisar é literalmente esse halozinho presente. Então, a gente vai contar qual é o tamanho do halo, tá? Depender de cada uma das bactérias e cada antibiótico, a gente vai ter halos maiores ou menores. Cada um desses antibióticos vai ter um padrão, tá? Penicilina, se eu não me engano, são 12 centímetros, vancomicina são 8 milímetros, e assim para frente, tá? E isso também vai depender, claro, de cada um dos fabricantes dos antibióticos. Normalmente, quando a gente compra os disquinhos de antibiótico, ele já dá uma bula para a gente, tá? Uma bula dizendo, para bactérias gram positivas, halo superior a, sei lá, 10 milímetros vai ser sensível. Halo inferior a 8 milímetros vai ser resistente. Ou seja, se a bactéria for sensível,
a antibiótico-terapia, ou seja, o tratamento com aquele determinado medicamento vai ser eficiente. Se é uma bactéria que é resistente a determinado medicamento, você pode entupir a pessoa com o medicamento e a bactéria vai continuar se desenvolvendo, tá? Então, depois da nossa oficial 1, a gente vai dar uma estudadazinha em alguns desses indivíduos, tá? Fica tranquilo que eu não vou pedir para vocês decorarem os antibióticos, tá? Mas a gente vai estar estudando que, dentre esse bocado de antibiótico que tem, a gente tem classes, tá? Classes de antibióticos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, ó, ampicilina pura, a bactéria passou de 10 centímetros, ela é uma bactéria sensível. Está abaixo de 10 centímetros, é uma bactéria resistente. Azitromicina, passou de 15 milímetros, é uma bactéria sensível. Não passou de 15 milímetros, é uma bactéria resistente. E assim para frente. Tá? Bacitracina, cefalexina, e vários outros que a gente vai ter. Tá bom? Calma, não precisa decorar isso, fica calmo, fica tranquilo. Mais para frente, quando a gente for estudar as classes dos antibióticos, a gente vai ver como é que cada um desses indivíduos aqui vão estar funcionando, ok? E por último, a gente tem os meios de transporte e conservação, tá? Esses daqui são bem simples. Normalmente, o que mais a gente utiliza é a nossa velha e conhecida salina tamponada, tá? Ela é extremamente útil para que, no momento que a gente faz a coleta do determinado material, a gente coloca esse suave ou essa amostra dentro de salina, tá? E a gente vai conseguir manter as células bacterianas estáveis por um período um pouco mais prolongado, tá? Então, ele vai ser um tipo de meio de cultura. Sim, a salina é um meio de cultura. Então, muito cuidado, por exemplo, quem tem as rinites, sinusite em especial, que utiliza bastante soro fisiológico para fazer a limpeza. Nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente por si só pode vir a contaminar nossa própria salina. Então, a salina ela pode vir a contaminar também. Ela vai servir como meio de cultura, tá? Então, ela não vai inibir qualquer tipo de crescimento de bactéria. Então, ela é um meio que, se você parar para pensar, vai ser um meio também generalista, tá? Mas, apesar disso, ela vai ser muito mais utilizada para fazer o transporte da bactéria de um determinado local, uma unidade de um laboratório, para outra unidade do laboratório. Tá bom? Então, por ela não inibir crescimento, ela vai manter o equilíbrio osmótico das células, ou seja, aquilo que vocês viram lá na CMC da vida, tá? Ele vai ser o tipo de meio de cultura que vai manter as células extremamente íntegras. Ela não vai causar qualquer tipo de desintegração das células bacterianas. Então, a homeostase bacteriana vai continuar equilibrada. Mas a gente vai continuar a manter as bactérias do jeito mais simples, mais normal de todos. Ok, meu povo? Entendidos? Simples, difícil, Ok. simples, tá fácil, não tá? Por enquanto tá tranquilo. Então, para a próxima aula, avisem, por favor, os colegas de vocês, tá? A gente vai fazer uma atividade pontuada, vai começar durante a aula, no finalzinho da aula a gente começa, depois eu vou deixar vocês fazendo aí à vontade, tá? E é uma atividade que vai valer como nota parcial também, tá, gente? Então, falem com seus colegas para evitar faltar, tá bom? E mesmo se for faltar, o link vai estar presente também aqui no Teams, tá? Para, claro, quem tiver já acesso. Quem não tiver acesso, foi o que eu falei no início da aula.
de preferência, tenta providenciar esse acesso o mais rápido possível, porque a partir do dia 30, todas as aulas vão ser bloqueadas para acesso de quem é de fora, tá? Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Quem ainda não fez o cadastro do EduMail, depois fale com os líderes, respectivos líderes de vocês, tá? Para que vocês façam o cadastro, porque quando vocês fazem o cadastro, o link já fica disponível lá no AVA de vocês, tá bom? Então, Professor, você pode me dar seu e-mail? é o Thiago.Ávila. Peraí. Tiago. Thiago.Ávila@croton.com.br. Tá bom. Tá bom? Uhum. Professor, Oi, diga, Adri. essa atividade vai ser pelo laboratório virtual ou vai ser pelo Google Forms? Ó, a gente vai fazer a atividade, de fato, vai ser no Google Forms, tá? Então, eu vou mandar para... Quer dizer, eu já vou postar já no AVA de vocês, mas eu só vou liberar a visualização de vocês a partir do dia, tá? Eu vou dar um Certo. dia para vocês fazerem, que aí mesmo quem faltar na aula vai conseguir fazer também, tá bom? Eu acho que vai ficar mais Tá bom. simples, ok? Mas antes da gente fazer a atividade, a gente ainda vai ter um momento de laboratório virtual, tá bom? Eu acho que vai ser muito legal para vocês visualizarem como é a coisa na prática de fato, tá? Eu acho que isso vai ser bem, bem legal. Apesar da gente não poder ir para o laboratório mesmo, mas a gente consegue sim ter pelo menos o básicozão, tá bom? Ok, meu povo? Ok. Entendidos? Então, não esqueçam de fazer as atividades de vocês. Evitem faltar na próxima aula. E muito obrigado pela presença de todos. Vejo vocês na próxima semana. Ok? Professor, Tá boa bom. Boa noite. noite, professor. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.